Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja maravilhoso. Feliz segunda-feira para você. Com muito favor, com todo o favor que você precisa. Que seja um dia maravilhoso, cheio de graça, que um manto de favor cubra você e os seus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você quer uma grande vida? Honre a Deus dando as primícias. Deixe isso entrar, esse princípio, o princípio das primícias. Isso é Bíblia, você pode fazer o seu próprio estudo. Você vai ver quantas referências falando sobre primícias. E Jesus veio assim e selou. Busquem a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Ele falou, vocês não têm que estar preocupados com o que vão comer, beber, vestir. Isso é coisa de os pagãos vivem assim. Olha, aprendam com os passarinhos, com os lírios. Aprendam com eles. Parem o que estão fazendo e busquem a Deus em primeiro lugar. Simplesmente busque a Deus. Você quer uma grande vida? Construa um relacionamento forte com o Senhor. Sabe, se veja como essa estaca fincada na rocha. Construa na rocha que é Cristo. Não fica aí olhando para a direita, para a esquerda, para trás. Olha para o alto. Se agarra a Deus. Dê prioridade a Ele, porque Ele disse, apenas busquem a Deus. E tudo que vocês precisam para ter uma grande vida, tudo vai ser acrescentado. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Vivam hoje, plantem a boa semente hoje, se voltem para Deus hoje, não se prendam a problemas, ao que não deu certo, não. Apenas se aproxime de Deus com mais força. Quer uma grande vida? Honra o Senhor com a tua fazenda. Quer dizer, aqui está falando com seus recursos, com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E olha a promessa, gente, olha isso aqui. E se encherão os teus celeiros abundantemente. E a Bíblia não exagera. E transbordarão de mosto os teus lagares. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Primeiro para Deus. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Olha o que o Senhor está aqui, o Espírito Santo deixou para nós. A mesma coisa aqui em Provérbios que o Senhor lá na frente falou. Ao invés de vocês ficarem se preocupando em correr atrás de encher os celeiros e encher os barris, não. Vocês vão honrar a Deus. Olha como Ele trata, dar as primícias, honra. Quando você dá o melhor do seu tempo, dos seus recursos para Deus, primeiro vem Deus. Deus em primeiro lugar. Queridos, não adianta. Enquanto algumas pessoas não entenderem esse princípio, o princípio das primícias, da semeadura e colheita,
não tem como ir muito longe, porque você só vai colher o que você plantar. E se Deus não vem em primeiro lugar, é porque outra coisa está no lugar de Deus. A fome, ela não acaba, ela apenas muda. Quando você perde a fome pelo Senhor, significa que você está com fome de outras coisas. E aqui tá um perigo, porque quando a pessoa começa a se distrair, e a distração é o início da tragédia, e foco é dizer não, sabe, é viver uma vida sem opções, porque Cristo é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta de salvação. Então, quando eu tenho um encontro com o Senhor, agora eu tenho que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Eu preciso crescer nele, eu preciso continuar minha caminhada, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu já alcancei um nível de maturidade, obviamente que não dá para retroceder, não é? Você atingiu 20 anos, você completou 20 anos, não dá para voltar a ter 10. Você já andou muito, você já sabe. Você já tem uma cabeça de quem tem 20 anos. Uma pessoa que chegou aos 40, dá para ela voltar para os 20? Não dá. A gente sabe disso. Então, isso é óbvio. No campo natural, é tão óbvio um negócio desse, né? Então, espiritualmente é assim. Nós estamos caminhando para atingir a estatura de Cristo. Nós estamos aqui, definitivamente entenda isso, para que Cristo seja formado em nós. Paulo disse que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado em nós. O foco é esse, o objetivo, o propósito da nossa vida é revelar a Cristo. Ele é formado em nós e nós revelamos Cristo. E ele disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Minha comida é fazer a vontade do Pai e completar a obra. Esse é o propósito da minha vida. É fazer a vontade do Pai. Então, nós estamos aqui para seguir nas pisadas de Cristo. Entender que o propósito da nossa vida é revelar a Cristo. É crescer no Senhor. E não tem como isso acontecer se Ele não for a prioridade da nossa vida. Se o nosso foco não for Ele. Se nós não vivermos essa vida bem fundamentada nos princípios e valores do reino, onde nós plantamos a semente da fé todos os dias, nós honramos ao Senhor dando a Ele o melhor da nossa vida. Honrando, eu vejo gente que quer prosperar, mas ele não honra a Deus com as primícias da sua renda, com todos os seus recursos. Jesus falou, dai e ser-vos-á dado, em boa medida recalcada, sacudida, transbordante, derramada. A medida do Senhor é uma medida derramada. Então, como que uma pessoa vai viver um resultado como esse se ela não dá? É melhor dar do que receber. Se ela não planta a boa semente, dando a Deus as primícias, ela não honra o Senhor com as primícias. Olha só, olha essa escritura. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, e de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes, que está falando do reino. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote.
para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Eu vou ler na NVI, ó. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Quer dizer, à casa do Senhor, ao reino, aos propósitos do reino. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído para, olha essa frase, para que haja bênção sobre as suas casas. Escuta, isso aqui é um princípio, não adianta a pessoa querer fugir disso. Você não dá o primeiro lugar para o Senhor? Você nunca tem tempo para Ele? Você não dizima, não oferta? Não está assiduamente na presença dEle, na casa dEle? Não serve em nada na casa dEle? Porque algumas pessoas dizem isso, elas falam, olha, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu senti no meu espírito, eu vou ser um intercessor, eu vou para o espaço de guerra e eu vou orar. Agora tem gente que não se dispõe a nada para o reino, não aceita isso. Em nome de Jesus, não viva uma vida pequena, centrada em você, nas suas necessidades. Viva uma vida grandiosa. Eu poderia contar inúmeros testemunhos de pessoas que têm vivido como a palavra de Deus orienta e estão vivendo, desfrutando de uma medida derramada. A bênção está sobre a vida delas, a casa delas, sobre a obra das mãos delas. Por quê? Porque a vida delas tem propósito. O negócio tem propósito, o dinheiro na vida delas tem propósito, é para fazer justiça. Elas não aceitaram o espírito avarento, ganancioso, mas não, elas estão crescendo na doação, são bons mordomos, praticam uma mordomia santa, inteligente, que é uma grande vida. Mantenha Deus em primeiro lugar, que o seu coração seja inundado pela presença dEle. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho, é amado, foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar, para avançar de glória em glória. E nós estamos nesta fé. Segundo dia dos 52 dias. E o Senhor está aqui firmando um tempo novo para nós. Apenas se levante. Em nome de Jesus, entrega tudo, se joga, força, não se distraia, foco na coisa certa, esteja no templo, cultue, clame, ore, apresenta tudo ao Senhor e viva um tempo que vai ser um divisor de águas na sua vida. Uma inundação do favor do Senhor virá sobre você. Vai ser um tempo de mudanças que você vai se surpreender, de muitos de repentes de glória. Creia nisso, em nome de Jesus. E olha aqui, ó. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mordomos, bons administradores da nossa vida, da nossa família, do nosso tempo, dos nossos recursos. Sendo o quê? Achado o quê? Cada homem seja achado o quê? Fiel.
E aqui complementa, na parábola dos talentos. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, que representa, significa uns 35 quilos, e aqui creio que está falando de prata. Então, nos dias de hoje, uma média seria uns 450 mil reais. Então, vai aqui, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Divididos de acordo, com a competência, ou depende da tradução, capacidade deles. E então partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5, e fica provado aqui, que ele realmente tinha uma cabeça diferenciada, porque, saiu imediatamente. Você não vai ver que se os outros, aqui não fala que os outros saíram, né, o segundo, porque o terceiro só enterrou, ele teve o trabalho de ir lá enterrar só. Então, o homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, a cabeça dele era diferenciada. Ele tinha uma mentalidade ampliada. Por isso, a capacidade dele era superior, né? Ele recebeu 5. Saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. Agora ele tem 10. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Ele ganhou. Não fala que ele saiu imediatamente, mas fala que ele ganhou mais 2. Então agora está com 4. Agora olha esse aqui. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco. Então imagina, um saco, o senhor aqui, dele, o patrão deu 450 mil para ele deixar jogado ali em algum lugar, numa garagem aberta, enterrar num buraco qualquer. A cabeça desse sujeito aqui. Você tem que acompanhar para aprender, porque às vezes tem gente que reclama dos resultados. Mas a vida é enterrar tudo que recebe de Deus. E aqui o Senhor também aponta para habilidades. Então, a pessoa está recebendo de Deus oportunidades, habilidades, meios. A oportunidade dos 52 dias, o que algumas fazem? Tudo que elas recebem, ao invés delas crescerem naquilo, multiplicarem, usarem com responsabilidade, elas enterram. E aí, mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. Aqui já está falando do final, né? Do julgamento para os justos. Vamos lá. Vamos ver o que você fez com aquilo que eu dei a você. Porque nós seremos julgados por aquilo que nós fomos chamados para fazer e não fizemos. O homem a quem lhe tinha dado 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. Olha aqui, o senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Então, o que ele deixa claro? Eu vou até pedir para colocar aqui para você não esquecer, a definição primária, a definição bíblica primária para fiel é multiplicar. É multiplicar. Então, a prova da nossa fidelidade consiste em multiplicar o que Deus está colocando nas nossas mãos. Ele, o Senhor elogiou o servo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Fiel no pouco. Fiel no pouco.
e eu porei sobre o muito. Como é que algumas pessoas serão colocadas sobre o muito? Elas não são fiéis no pouco. Algumas desprezam os pequenos começos, algumas desprezam as oportunidades que Deus está dando. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha festejar com seu Senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Você multiplicou. Porque a definição primária, a definição bíblica primária para fiel é multiplicação. É você ser capaz de multiplicar o que Deus tem colocado na sua vida. Servo bom, muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu Senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com seu Senhor. Agora olha aqui, ó. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe ou não plantou e junto ou não semeou. Ó a visão dele. Ó a mentalidade dele em relação ao seu Senhor. E ele está usando aqui como desculpa para ter sido tão negligente. Por isso tive medo. A pior coisa é você agir pelo medo, pela intimidação. Tomar decisões com base no medo. Saí, escondi, tive medo, é assim mesmo. A pessoa, quando cede ao medo, ela vai sair para se esconder. Ela vai enterrar o que é mais precioso. Ela vai jogar a oportunidade da vida dela fora. Saí, escondi o seu talento na terra. Aqui está ele, ó. Não fez nada com ele, só enterrou. Mas o seu senhor respondeu: ó, servo mau e preguiçoso, mau e negligente, mau, preguiçoso, negligente. Já que sabia que eu colho, não plantei junto, não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento dele, presta atenção nisso aqui. Deste homem, tirem o talento deste homem, deem ao homem que tem 10. Ele deu ao que tinha mais. Aquele que saiu imediatamente. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais. E olha aqui. E terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo pouco, mas o homem que é infiel, até mesmo pouco que tem, será tirado dele. Está aqui a explicação. É só ler o texto. Está explicando tudo o que tem acontecido com algumas pessoas. A infidelidade em não usar o que Deus está dando a elas, colocando nas mãos delas. Nas mãos delas, o Senhor tem colocado coisas preciosas, oportunidades. Mas elas não usam bem, elas não multiplicam. E aqui, ó, ele está dizendo, ó, até mesmo o pouco que tem será tirado dele. Ó o pior, ó. E joguem o servo inútil. Então, mau, infiel, preguiçoso, negligente, inútil. Lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. Escuta, Deus nos chamou para crescimento, para vivermos em progresso contínuo. E esta parábola aqui nos ensina exatamente o que devemos fazer, o que não devemos fazer. A palavra está nos ensinando. A definição bíblica primária para fiel é multiplicar. Você está multiplicando o que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem usado bem? Você tem valorizado? Você tem honrado? Você tem sido fiel no pouco?
Você tem aumentado a sua capacidade, aproveitando cada oportunidade, portais. Você tem aprendido com as Escrituras e tem se movido em fé. A sua vida tem sido vivida assim, multiplicando o que Deus tem colocado nas suas mãos, sendo uma pessoa doadora, investindo naquilo que vai trazer o retorno, que é o reino de Deus, agradando a Deus. Deus tem muito com você. E Ele está aqui dizendo que Ele quer colocar coisas grandes nas suas mãos. Mas é preciso entender isso aqui. Para termos mais em grande quantidade, nós precisamos ter principalmente a cabeça daquele que recebeu 5 e multiplicou para 10. Ei, é maravilhoso ser chamado de servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito eu estou colocando você. Vamos aprender com a palavra? Vamos nos levantar, nos alinhar ao que o Espírito Santo está falando e nos direcionando? Porque aqui está a resposta para muita gente. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tenha certeza. Você vai ver a diferença. Você vai para uma glória maior. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que essa palavra, Senhor, tenha calado fundo nos corações e despertado e levantado e motivado pessoas a se moverem em fé, porque o Senhor está aqui dizendo: ei, eu tenho uma unção de multiplicação, mas você precisa aprender a ser fiel no pouco, a usar bem o que eu tenho colocado nas suas mãos, a ser fiel. Fiel no pouco e no muito eu coloco você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e oro, Senhor, para que o Senhor dê visão, sabedoria, discernimento, clareza que vem do Espírito, que leva a um alinhamento. Abençoa o teu povo em toda parte, Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder, está escrito, para gerar riquezas com propósito, porque prosperidade é com propósito. Levanta mais semeadores e onde este programa estiver chegando, que essa palavra tenha movido o teu povo, levantado, alinhado, despertado e levado a atitudes sábias, inteligentes e corajosas. Em nome de Jesus, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Se quiseres e ouvires, vai comer do melhor da terra. E o clamor dos 52 dias. Sexta-feira, o primeiro jejum dos 52 dias. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.